Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Olha só o que a gente tem hoje. Tem baterias super potentes vindo aí da Huawei para o Mate 80. Isso. E a Samsung parece que está cozinhando um concorrente para o Android Auto, talvez um Autodex. E tem mais, né? Robôs de mesa da Hugging Face já em pré-venda. Sim. E a Meta, olha só, investindo pesado na fabricante da Ray-Ban para turbinar os óculos com IA. Eita! Do lado mais sério, um grupo de ransomware iraniano voltou à ativa, mirando Estados Unidos e Israel. Preocupante. No espaço, satélites chineses fazendo manobras que levantam suspeitas de reabastecimento orbital. E nos games, a Ubisoft com atualização de regras que tá dando o que falar, exigindo que jogadores destruam cópias de jogos. Bem polêmico. Aqui no Brasil, a Câmara aprovou penas mais duras para furto de cabos, um problema sério. E más notícias da Intel, com uma nova onda de demissões fechando até departamentos. Pois é. Mas para fechar com algo mais positivo, a Also, uma startup que saiu da Rivian, levantou mais 200 milhões para criar e-bikes e outros veículos menores. Bora analisar isso tudo? Vamos começar essa análise. Vamos lá, começando com o tudocelular.com e a Huawei. Isso, eles citam um vazador, o Digital Chat Station, né? Falando dessas baterias para o Mate 80. Exato. E os números são, assim, bem expressivos. Fala-se em capacidades entre 5.870 e talvez até 6.000 mAh. Caramba, 6.000 mAh, isso é muita bateria para um celular. Como eles estão conseguindo isso? Então, a mágica parece estar na tecnologia das células. São células únicas de silício e o diferencial é a voltagem maior, 4,53 volts. Ah, entendi. E na prática, o que isso significa? Significa que eles conseguem colocar mais energia no mesmo espaço físico, sabe? É uma otimização da densidade energética. Tipo, o Puro 80, que é um modelo recente, já usa algo parecido. 5.600 mAh a 4,5 volts. Certo. Isso, se você fosse comparar com uma bateria mais antiga, de 3,9 volts, seria o equivalente a uns 6.500 mAh. Então, é um salto considerável. Faz sentido. E, além da bateria, o que mais se fala sobre o Mate 80? Bom, a fonte menciona outras coisas, né? Tela OLED mais plana, da BOE, o novo chipset Kirin, provavelmente mais potente, câmera principal de 50 megapixels e, olha que interessante, HarmonyOS 5 já nativo. Ou seja, o sistema operacional próprio da Huawei, talvez até sem a camada de compatibilidade para apps Android. Ah, isso é uma mudança grande, né? E previsão de lançamento? Na China, a expectativa é para meados de outubro agora. Mas para chegar no mercado global, aí talvez só no início de 2026. Demora um pouco mais. Entendi. Bom, vamos mudar de assunto então. Carros e conectividade. O Android Police está reportando que a Samsung pode estar preparando a resposta dela para o Android Auto e para o CarPlay. Isso mesmo, o tal do Autodex. E o legal é que já até vazou uma imagem da interface, pelo menos é o que dizem. Uma imagem? Que rápido! E quem vazou? Foi um perfil no X, ou a Galaxy Tech. Ele postou essa suposta imagem e algumas informações. Ele alega que teria suporte para mais de 8.500 modelos de carros de 120 marcas diferentes. Nossa, é muita compatibilidade logo de cara. Pois é, e ele até menciona que funcionaria em carros que não são oficialmente suportados, mas com alguns truques. Sabe como é, né? Aquelas gambiarras que o pessoal descobre. Sei. Sempre tem um jeitinho. E qual seria a vantagem disso em relação ao Android Auto, por exemplo? Uma vantagem que estão apontando é a possibilidade de rodar o Autodex direto na tela do celular. O Google tinha isso no Android Auto, mas descontinuou, né? Hoje precisa conectar no carro. Ah, verdade. Muita gente reclamou disso. Seria bom ter essa opção de volta. Com certeza. E a interface que vazou lembra um pouco o Dex que a Samsung já tem para usar o celular como desktop, sabe? Com barra de tarefas, widgets, atalhos. Familiar então.
E faz sentido a Samsung entrar nessa briga? Olha, faz todo sentido. A Samsung já compete com o Google em um monte de áreas. Celular, relógio, fone de ouvido, por que não no carro também? É verdade. Especula-se até que por baixo dos panos possa ser baseado no código do próprio Android Auto, dada a parceria forte que eles têm, né? Algo parecido com o que fizeram no Wear OS para os relógios. Interessante, pode ser que a gente tenha novidades logo então. Quem sabe? Hoje mesmo tem evento da Samsung, lançamento dos novos dobráveis, o Z Fold 7 e o Flip 7, com a nova One UI 8. Talvez pintem mais detalhes lá. Fica de olho então. Agora, pulando para a robótica, uma notícia da TechCrunch que achei bem legal. A Hugging Face abriu as encomendas para os robôs de mesa Reach Mini. Ah, sim, os Reach Mini. São bem curiosos. São kits para você montar em casa, sabe? E o legal é que são open source. Open source, bacana. E tem modelos diferentes? Tem sim, são dois. Um é o wireless, que não precisa de fio, usa um Raspberry Pi 5 e custa $449. E tem o Lite, que é mais simples, precisa conectar no computador e sai por $299. Preços até que acessíveis para um robô, né? E o que eles fazem? Então, eles vêm com uns olhinhos numa tela, umas anteninhas, são bem simpáticos. Você programa eles em Python e o grande lance é a integração com o Hugging Face Hub. Ah, a plataforma deles de IA. Exatamente. Isso dá acesso a milhões de modelos de inteligência artificial, datasets, é um prato cheio para quem desenvolve IA. O CEO, o Klein DeLong, até contou uma história engraçada. Conta aí. Ele disse que a ideia da versão sem fio surgiu porque a filha de um dos testadores queria levar o robô para passear pela casa. Aí viram que fazia sentido ter essa mobilidade. Que legal. E quem é o público principal para esses robôs? O foco são mesmo os desenvolvedores de IA, sabe? Gente que quer codificar, construir robôs, testar aplicações práticas de inteligência artificial em hardware físico. Entendi. E o DeLong bateu muito na tecla do open source. Ele acha importante que, em robótica, os usuários tenham controle sobre a tecnologia em vez de ficar tudo na mão de poucas grandes empresas com sistemas fechados. Faz sentido, né? Dá mais liberdade e transparência. E quando começam a entregar? O Reach Mini Lite, o mais simples, começa a ser enviado já no mês que vem, agosto. O wireless, sem fio, ainda esse ano. Legal. Bom, agora uma conexão inesperada. Tecnologia e óculos. A Bloomberg, numa matéria replicada pelo Yahoo Finance, está dizendo que a Meta comprou uma parte da EssilorLuxottica. Isso mesmo. A Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp, comprou uma participação minoritária na EssilorLuxottica. E não é qualquer empresa, né? É simplesmente a maior fabricante de óculos do mundo, dona da Ray-Ban, da Oakley e de um monte de outras marcas. Caramba! E foi uma compra grande? Pois sim. Coisa de quase 3% da empresa. Em valores, isso dá mais ou menos 3,5 bilhões de dólares. É bastante dinheiro. Nossa Senhora! Quase 3% já é isso tudo? Pois é, e parece que eles podem comprar mais ainda, talvez chegar até uns 5% no futuro. E por que a Meta faria isso? Qual é a ligação? Então, essa parceria não é de hoje. Elas já trabalham juntas há alguns anos. O resultado mais conhecido são os óculos inteligentes da Ray-Ban, aqueles com câmera e funções de IA. Ah, sim. Os Ray-Ban Stories, né? E os mais recentes com a Meta AI. Exatamente. E também lançaram modelos da Oakley recentemente com tecnologia parecida. Para a Meta, comprar uma parte da EssilorLuxottica é tipo assim, solidificar essa relação. Garante o acesso à expertise deles. Isso. Garante acesso ao conhecimento de fabricação, às redes de distribuição globais gigantescas que a EssilorLuxottica tem. Isso é crucial se a Meta quiser massificar os óculos inteligentes. É uma peça-chave na estratégia do Zuckerberg de ter hardware próprio e focar em IA. Entendi. E para EssilorLuxottica, qual a vantagem? Para eles, é um jeito de aprofundar a presença no mundo da tecnologia, né? O próprio CEO da EssilorLuxottica, o Francesco Milleri, já tinha comentado no passado sobre esse interesse da Meta em investir. Parece que agora se concretizou. E o mercado reagiu bem? Reagiu sim. As ações tanto da Essilor quanto da Meta subiram, até as da Warby Parker, que é uma concorrente, deram uma subidinha. Sinal de que o mercado viu valor nessa união. Interessante essa movimentação. Agora, vamos mudar para um assunto mais tenso. Cibersegurança.
O The Register está trazendo uma notícia preocupante. É uma notícia que exige atenção. Um grupo de ransomware, como serviço RAIS, de origem iraniana, chamado Pay2Key I2P, parece que voltou à ativa depois de um bom tempo sumido. Ransomware iraniano? E eles estavam parados há quanto tempo? Olha, segundo a reportagem, quase 5 anos. Esse grupo tem ligações com outro grupo, o Pioneer Kidden, que acredita-se ser ligado ao governo iraniano. Estatal, então. Isso complica as coisas. Exatamente. E a análise de uma empresa de segurança, a Morphisec, indica que o malware que eles estão usando agora foi atualizado e tem capacidades de um outro malware conhecido, o Mimic. E o que mais se sabe sobre eles? Usam alguma técnica diferente? Uma coisa que chama atenção é que eles usam a rede anônima I2P para se comunicar. A maioria dos grupos de ransomware usa a rede Tor, né? A I2P é menos comum, talvez para dificultar o rastreamento. Entendi. E qual o objetivo deles agora? Bom, aqui fica mais preocupante. Eles estão oferecendo um incentivo financeiro extra para quem atacar alvos específicos, empresas e entidades nos Estados Unidos e em Israel. A oferta é de 80% do lucro do resgate para quem fizer esses ataques. 80%? É um incentivo bem alto. E eles justificam isso de alguma forma? Eles mencionaram algo sobre uma suposta trégua temporária falsa emitida pelos assustados Estados Unidos e disseram que vão continuar a luta anonimamente. É uma retórica bem agressiva, né? Com certeza. E esse grupo já tinha histórico? Sim, eles ficaram conhecidos lá em 2020 por atacar várias empresas israelenses, incluindo a Habana Labs, que hoje pertence à Intel. Depois disso, ficaram quietos por um tempo e agora voltaram no início de 2025 como uma operação de RAS e já alegam ter faturado mais de 4 milhões de dólares. Nossa! E qual a avaliação da Morphisec sobre isso tudo? A Morphisec alerta que isso representa uma convergência perigosa, junta a guerra cibernética patrocinada pelo Estado iraniano com o crime cibernético global. É um cenário que ecoa um alerta recente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que falou sobre ameaças elevadas depois de ataques aéreos americanos contra instalações nucleares iranianas. Situação delicada e que precisa de monitoramento constante. Bom, saindo do ciberespaço e olhando para cima para o espaço sideral. A Extreme Tech está relatando uma manobra bem interessante de satélites chineses. É uma dança espacial, digamos assim. 2 satélites chineses, o SJ-25 e o SJ-21, se encontraram lá em cima em órbita geossíncrona, a famosa GEO. Isso é bem alto, mais de 32 mil quilômetros da Terra. E qual a suspeita? Por que esse encontro é notícia? A grande suspeita é que eles possam ter realizado o primeiro reabastecimento orbital nessa altitude tão elevada. O SJ-25, inclusive, foi lançado especificamente com o objetivo de testar tecnologias de manutenção em órbita, como reabastecimento. Reabastecer satélite em órbita, isso seria um avanço e tanto, né? Com certeza. Conseguir fazer isso em GEO seria importantíssimo para estender a vida útil dos satélites, que é limitada pelo combustível que eles carregam para manter a posição e fazer manobras. Economizaria muito dinheiro e recurso. Mas tem alguma preocupação associada a isso? Ah, sempre tem o outro lado da moeda, né? A Força Espacial dos Estados Unidos já expressou preocupação. A mesma tecnologia que permite um satélite se aproximar e acoplar em outro para reabastecer. Poderia ser usada para outra coisa. Exato. Poderia ser usada para se aproximar de um satélite de outra nação e, sei lá, desabilitá-lo, inspecioná-lo de perto ou até mesmo danificá-lo sem necessariamente explodi-lo e criar um monte de lixo espacial perigoso. Entendi. Uma capacidade de dupla utilização, como chamam. Isso. Já existem satélites inspetores americanos que estão observando essa dupla chinesa mais de perto justamente por causa dessa preocupação. Vale lembrar que em 2020, a Northrop Grumman, uma empresa americana, fez um acoplamento em GEO, mas foi para estender a vida de um satélite, sem transferência de combustível. Então, se a China conseguiu transferir combustível, seria inédito mesmo. Seria um feito novo e, para alguns setores, especialmente militares, um tanto preocupante.
preocupante. A China, claro, não confirmou oficialmente nada sobre reabastecimento. E como a gente vai saber se aconteceu ou não? A prova viria mais pra frente. Se o satélite SJ-21, que supostamente teria sido reabastecido, começar a fazer manobras que exijam mais combustível do que ele teoricamente deveria ter a essa altura da missão, aí seria um forte indício. Entendi. Ficar de olho nos próximos movimentos deles, então. Agora, vamos descer para a Terra de novo, para o mundo dos games. Tem uma polêmica envolvendo a Ubisoft, segundo o Tecnoblog. Ah, sim, a Ubisoft e seus termos de uso. De novo, né? Eles atualizaram o contrato de licença de usuário final, o famoso EULA. Aquele textão que a gente clica, aceite sem ler. Esse mesmo. E a atualização trouxe uma cláusula que está deixando muito jogador de cabelo em pé. Basicamente, agora o contrato exige que os jogadores desinstalem ou até destruam todas as cópias de um jogo se a Ubisoft decidir encerrar o suporte para ele. Destruir? Como assim destruir? Apagar do HD? Quebrar o disco? Pois é, o termo é forte e meio vago. Mas a essência é, se a Ubisoft disser acabou o suporte, você perde o direito de usar o jogo e tem que se livrar dele. E o pior, eles dizem que podem encerrar o suporte a qualquer momento, por qualquer motivo. Peraí, mas e a questão de que a gente compra o jogo? Não é nosso? A Ubisoft já não tinha dito algo sobre isso antes? Exatamente. Já teve aquela polêmica anterior onde eles basicamente disseram que a gente não é dono do jogo, só licencia o uso. Essa nova cláusula reforça essa ideia de uma forma bem direta. Complicado isso. E por que eles fariam isso? A cláusula é bem ampla, né? Na prática, dá um poder enorme para a Ubisoft tirar o acesso aos jogos sem precisar dar muita explicação. Talvez seja para cortar custos de manutenção de servidores para jogos mais antigos ou para evitar problemas legais com licenças que expiraram, coisas assim. E afeta mais que tipo de jogo? Afeta principalmente jogos que dependem de autenticação online para funcionar, mesmo em single player. Se o servidor desliga, já era. E o EULA também diz que eles podem modificar os produtos por qualquer motivo ou sem motivo específico. E se eu não concordar com a mudança? Aí a única opção que o EULA te dá é parar de usar e destruir o jogo. Simples assim. Nossa, isso é bem ruim para o consumidor, né? Sem dúvida. E considerando os desafios recentes da Ubisoft, como críticas dos fãs, queda no valor das ações, aquele acordo com a Tencent, isso pode ser visto como uma manobra para fortalecer a posição legal deles caso precisem descontinuar serviços ou jogos no futuro. Uma notícia para deixar os jogadores bem atentos aos termos que aceitam. Trazendo a conversa aqui para o Brasil agora. O Teletime News está informando sobre um endurecimento nas leis contra furto de cabos. Ah, sim, uma questão muito relevante aqui no Brasil, né? Esse tipo de crime causa um prejuízo enorme e afeta muita gente, deixando o bairro sem luz, sem internet, sem telefone. Exatamente. E o que mudou na lei? A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta bastante as penas para quem furta ou rouba cabos de energia, de telecomunicações e também materiais de trens e metrôs. O texto agora só depende da sanção do presidente. E quais são as novas penas? Aumentou muito? Aumentou significativamente. Por exemplo, o furto simples, que antes tinha pena de 1 a 4 anos de reclusão, agora pode dar de 2 a 8 anos. Dobrou a pena máxima. Exato. E no caso de roubo, que já tem pena maior, de 4 a 10 anos, vai ter um aumento adicional de 1/3 até a metade. As penas ficam ainda maiores se o crime comprometer serviços públicos essenciais, tipo luz, comunicação, transporte, seja da União, dos estados ou dos municípios. Parece que tentaram fechar o cerco, né? Sim, até a lei de lavagem de dinheiro foi alterada para incluir essa questão. O projeto também prevê punições para empresas de telecomunicações que, porventura, usem material roubado em suas instalações. E para as empresas que são vítimas desses furtos, tem alguma coisa? Porque elas também sofrem bastante, né? Tem um ponto interessante. O projeto estabelece que a Anatel, para as teles, e a Aneel, para as elétricas, podem atenuar ou até extinguir punições administrativas e suspender obrigações regulatórias das empresas que forem afetadas por esses furtos. Mas isso ainda depende de regulamentação.
há uma forma de compensar o prejuízo delas e o impacto no serviço. Exato! Os deputados que defenderam o projeto citaram o prejuízo milionário que esses crimes causam e a necessidade de punir não só quem furta, mas principalmente quem compra, os receptadores, que alimentam esse mercado ilegal. Esperamos que funcione para diminuir esse problema. Bom, voltando ao cenário global de tecnologia, temos notícias não muito boas vindo da Intel. O Canaltech informa sobre novas demissões. Infelizmente. A Intel iniciou mesmo uma nova rodada de demissões em massa. Isso já tinha sido anunciado lá em abril e agora está se concretizando, afetando milhares de funcionários. Milhares, nossa. Sabe-se quais áreas são mais afetadas? Os cortes parecem estar acontecendo em vários setores. Na divisão de fabricação, a Intel Foundry, falam em cortes de 15% a 20% no estado do Oregon, lá nos Estados Unidos. Isso inclui técnicos e engenheiros. Uma perda significativa de pessoal técnico. Com certeza. Além disso, espera-se que a divisão de auto, focada em tecnologia para carros, seja praticamente fechada. E o setor de marketing também deve sofrer um baque grande, com planos de terceirizar boa parte para a consultoria Accenture, que deve usar mais inteligência artificial nos processos. Terceirização do marketing e fechamento da divisão de auto. Mudanças grandes na estrutura. Sim. E as demissões não são só no Oregon. Também estão acontecendo na Califórnia e no Arizona. É um corte amplo. E tem alguma razão específica para esses cortes agora, além da questão econômica geral? Isso tudo está acontecendo em meio a rumores de que a Intel estaria repensando a estratégia para o seu processo de fabricação mais avançado, o 18A. Talvez eles passem a focar mais no uso interno desse processo, em vez de tentar vender para outras empresas logo de cara. E, ao mesmo tempo, estariam priorizando o desenvolvimento do processo seguinte, o 14A, para tentar competir de verdade com os chips de 2 nanômetros da TSMC, que é a grande concorrente deles na fabricação. Entendi. Uma reestruturação para tentar recuperar a competitividade na ponta da tecnologia. Momento difícil para a Intel. Sem dúvida. E para muita gente que trabalha lá. Com certeza. Bom, mas para a gente terminar com uma notícia mais animadora, vamos falar de mobilidade elétrica e inovação. A TechCrunch está destacando a Also Inc. A Also Inc., uma startup bem interessante que surgiu de dentro da Rivian, aquela fabricante de picapes e SUVs elétricos. Exatamente. E parece que eles conseguiram mais dinheiro, né? Conseguiram sim, levantaram mais 200 milhões de dólares numa rodada de investimento liderada pela Green Oaks Capital. 200 milhões? Isso é bastante para uma startup de micromobilidade. E como fica a avaliação da empresa? Com essa nova rodada, a Also atingiu uma avaliação de 1 bilhão de dólares. Já é um unicórnio. E olha que eles já tinham levantado 105 milhões da Eclipse Ventures, no comecinho do ano, quando se separaram oficialmente da Rivian. Viraram unicórnio rápido. E como essa startup começou? Ela nasceu como um projeto interno na Rivian, lá em 2022. Tinha até o nome código, Project Inder. A ideia inicial era trabalhar numa e-bike, uma bicicleta elétrica. Uma e-bike da Rivian? Curioso! E não era qualquer e-bike. Eles contaram com a ajuda do Johnny Ive, o famoso designer ex-Apple, para desenvolver o conceito. Johnny Ive. Nossa, aí o nível é outro. Com certeza. E agora, como ouço, o plano é bem mais amplo. Eles não querem fazer só e-bikes, mas criar uma variedade de microveículos elétricos. Tipo patinetes, scooters, coisas menores. Exatamente. Veículos menores e elétricos para mobilidade urbana. E a expectativa é que os primeiros designs desses novos veículos sejam revelados ainda este ano. Legal. Mais opções de mobilidade sustentável chegando. Parece promissor. Sim, um setor que continua crescendo bastante e atraindo investimento. Muito bom. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!